a palavra. Vou repetir a palavra do Senhor aqui. João capítulo 14 e o versículo é o 27. A paz do Senhor Jesus a todos em nome do Senhor Jesus. Nos fala assim a palavra do Senhor aqui em João capítulo 14, é o versículo 27. Nos fala desta forma, assim, desta forma. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não turba o vosso coração, nem se atemorize. Bendito seja Deus. Aleluia. Eu quero ministrar nessa oportunidade, não tenha medo. É Ele quem diz. Vou repetir, não tenha medo, é Ele quem diz. Quem diz foi Jesus. Ele é o Senhor, né? É Ele que diz. Não tenha medo, é Ele que diz. Nós estamos vivendo assim, querido, querida, em um tempo difícil, né? Pessoas debaixo de um jugo terrível, que é o jugo do medo. A pessoa tem medo de tudo. Nós estamos vivendo uma geração, uma das piores gerações que nós estamos vivendo e somos aterrorizados pelo medo, né? O medo. Se alguém para na frente de uma casa ou de uma loja, se a pessoa para, a pessoa daquela casa ou daquela loja já fica com medo de você. Mesmo que você esteja ali descansando do calor do sol, numa sombra, a pessoa acha que você é uma coisa ruim, é um bicho, é um ladrão, alguma coisa ruim. Que geração é essa, né, amada, que nós vivemos, né? Geração aterrorizada pelo medo. Nós vemos assim Jesus, ele ensinando, né? Nós vemos que Jesus, aqui em João, já começa no 14, Jesus já tratando sobre essa situação, a situação do medo, é ele que diz. Por isso, eu estou colocando um tema nesta ministração, né? É ele que diz, não tenha medo, é ele que diz, né? Então, precisamos assim combater o medo. E nós vemos, amada que está me ouvindo, Jesus aqui tratando sobre este assunto, né, do capítulo 14. Se você ler o capítulo 14, nós vemos que o Senhor quer sempre assim acalmar, né, o coração das pessoas por causa do medo. Então, é um assunto assim, amado, que precisa ser ensinado, né? Ensinado, porque o medo tem aterrorizado corações, tem tirado a paz do coração. Eu não sei se você está aí, né, ouvindo esta palavra, ou você está me vendo ou ouvindo essa palavra, você tem esse terror no seu coração, o terror do medo, né? Não sei se o terror do medo te amedronta no teu coração, eu não sei, né? Se esse terror, né, amado, está amedrontando o seu coração, amém? Para você combater o medo, amado, você precisa conhecer, né, ver que o que está acontecendo, né? Você vê que está acontecendo, que o medo ele tenha aterrorizado o mundo, né? Vê que há uma falta de paz. Aonde tem medo, porque não tem paz, né? né? Então você vê que o mundo há uma falta de paz terrível. Toda a vida o mundo, né, ele teve sempre falta de paz e o medo sempre dominando, né? E nós vemos que o Jesus, ele aqui no Evangelho de João, aqui no capítulo 14, ele fala que Jesus combatendo este medo, esse terror, né, querido? E você vê a falta de paz, né, amado? Mas a paz, amado, essa paz ela não começa lá fora, essa paz ela começa lá dentro. Como assim? Como assim que essa paz ela não começa lá fora?
mas ela começa lá dentro. Sim, a paz, ela começa, Jesus, quando ele ensina sobre a paz, no meio de uma situação turbulenta, pelo medo, Jesus fala desta paz que começa lá dentro, né, querido? E o mundo, amado, quando eu falo mundo, eu falo as pessoas do mundo não entendem isso, né, querido? Não entende. Acho que a paz, ela começa lá fora. Mas essa paz não começa lá fora, ela começa lá dentro. Ela começa dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Não sei se você entende isso, amado, né? Então, nós precisamos ter paz dentro de nós, querido. Amém? Esta pessoa que está me ouvindo, as pessoas do mundo hoje, né? É preciso ter paz. Aleluia. Então, você vê, olha para o mundo e vê um mundo sem paz, né? Mas o mundo não sabe aonde começa essa paz. O mundo, que eu falo às pessoas, ela espera que a paz acontece no exterior, mas primeiro a paz acontece no interior, no coração, na alma desta pessoa. Amém? Era isso que Jesus estava ensinando a todos, né? Jesus tratou esse assunto muito profundo, né, querido, querida? E a paz, querido, ela começa dentro de nós. Como você está entendendo que a paz, ela começa não lá fora, mas lá dentro. Amém? Então, é preciso agora você conhecer essa paz, ter o conhecimento dessa paz. Amém, querido? E buscar o conhecimento desta paz, para você entender como que esta paz chega, como que esta paz domina a vida da pessoa. Então, é preciso conhecer. Como você sabe que a paz, vou repetir, não começa lá fora, ela começa lá dentro do coração da pessoa, né? Agora precisa você, né, conhecer, né, ter o conhecimento desta paz. E nós vemos que Jesus, ele fala aqui em João, capítulo 14, versículo 6. Dá uma olhadinha aqui na palavra, em João, capítulo 14, versículo 6, ele diz, disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, Jesus é a paz. Jesus, ele é a paz, irmãos. Ei, minha irmã, você que está me ouvindo. Então, Jesus é a paz. O próprio Jesus, né? Falando aqui em João, capítulo 14, versículo 6, dizendo que ele é o caminho, que ele é a verdade, ele é a vida. Sem ele de forma alguma, diz aqui, nos fala aqui a palavra, né? Nos fala aqui em João capítulo 14, versículo 6. Sem ele, ninguém vai ao Pai, a não ser através da paz, através de Jesus. Então, Jesus é a paz. Amém, querido? Então, ele é a tua paz. Eu quero que você feche os olhos aí e declara: Jesus é a minha paz. Eu quero que repita aí, declarando, dizendo assim: Jesus é a minha paz. Então, Jesus é a paz. Olha bem, querido, né? Ele diz assim: eu sou o caminho. Aleluia. Então, nesse caminho, aleluia, a paz precisa estar nesse caminho dentro de você, querido. Nesse caminho que você percorre dia após dia, a paz tem que permanecer, amém? No teu caminho, na tua vida, aleluia. Quantas pessoas, amado, está percorrendo caminhos sem paz? Verdade, amado. E por isso que essas pessoas sofrem tanto e essa pessoa se perde, amado, nesse caminho porque esta pessoa não tem paz, ela não tem paz, amado. Amém? Então, Jesus é a paz deste caminho, Jesus é a paz. A paz precisa estar na vida desta pessoa. A paz precisa estar no teu coração. Amém, amado? E quando você conhecer esta paz, que este caminho que você percorre, né,
precisa estar paz neste caminho, aleluia, na sua vida, neste caminho, aleluia. Aí sim, querido, você vai ter paz dentro de si. Também, a paz também chega na verdade, aonde você quer que tenha a verdade, aonde você quer que a verdade domina. Mas sempre tem mentira nesta verdade. Sempre a mentira parece que ela tem uma força para dominar no meio desta verdade. Parece que essa mentira ela tenta anular a verdade, cancelar a verdade de Deus. A mentira parece que tem uma força terrível para anular o poder dessa verdade e você ficar como um mentiroso, como um derrotado, sem autoridade. Não esqueça que Cristo, ele é a paz nesta verdade. Ele é a paz, aleluia, dentro de você. A paz que domina, a paz que muda, aleluia. Bendito seja Deus. Também, amado, aleluia. Jesus também é a paz nesta vida. Amém. Escute bem, Jesus é a paz. Jesus, ele é a solução para este mundo. É Cristo. Ele é a paz aleluia, que vem, que constrói de dentro para fora. Então, essa paz não está fora. Essa paz tem que estar dentro. Aleluia. E é Jesus, aleluia, que é a paz dentro para transformar vida, para ter vida, para que você possa, sim, ter vida. Amém, amado? Nós estamos vivendo uma geração, irmão, de tantas pessoas praticando o homicídio, pessoas tirando sua própria vida, né? Pessoas morrendo, tirando sua própria vida. A vida é tão preciosa, amado. Quantas pessoas, querido, querida, que está no balão de oxigênio no hospital internado, entre a vida e a morte. Se desligar os aparelhos do hospital, essa pessoa morre. Essa pessoa está respirando por causa dos aparelhos, amado. E quantas outras pessoas que estão aí respirando, né, querido, e tira a sua própria vida, pratica o homicídio. Essa pessoa tem vida, está vivendo, e pratica o homicídio, que tem mais acontecido todos os dias, amado. Morre pessoas que tiram a sua própria vida. Né? Quanto jovem que tem assim tentado tirar a vida. Aqui mesmo no meu estado de Sergipe, na capital, aqui, Sergipe. Quanto jovem, meu amado, que vai para o hospital, né, que tomou remédio, comprimido, tomou vários comprimidos para poder tirar a própria vida. Chega no hospital entre a vida e a morte. Eu estou falando aqui somente de Sergipe. Eu não estou falando de outros estados, outros países. Mas, amado, isso é a falta de paz. Pessoas que têm vidas, jovens que têm saúde e toma veneno, medicamentos para tirar sua própria vida. Né? E isso, amado, ainda não conheceu a paz, ainda não conheceu quem é a paz? A paz é Cristo. Cristo é a paz. Jesus é a paz. Então, essa paz tem que estar na vida desta pessoa. A vida de Cristo tem que habitar em nossa vida. A vida de Cristo tem que habitar na sua vida, querido, amado do Senhor. Eu quero assim que você entenda isso. É preciso ver a vida de Cristo. Então, veja a identificação de Jesus aqui em João capítulo 14, versículo 6. Quando ele declara, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem não ser por Jesus. Então, Jesus é a paz, Jesus é a paz do caminho, Jesus é a paz no meio da verdade para a mentira não dominar, e Jesus é a paz na vida da pessoa, a vida de Cristo na vida desta pessoa. Quando essa pessoa, querido, querida, quando você ter esta paz de Cristo, o próprio Cristo dando a paz em nós, aí sim, meu amado, você vencerá.
Aí, se este jovem, esta pessoa que tenta tirar a sua vida com excesso da paz, que é Jesus, essa pessoa não vai tirar a sua vida, ela vai querer viver. Amém, amado? A pessoa que tem paz de Cristo, tem a paz de Cristo de si, ela quer viver, ela quer ter tempo para viver. Amém, amado? A vida é tão bela, a vida ela é tão maravilhosa, amado. Amém, querido? Então, precisamos ter paz. Então, aprendemos nessa oportunidade, aleluia. É Ele que dá a paz. Nós precisamos, nós entendemos por que a falta de paz neste mundo e aprendemos também como conhecer a paz. A paz é Cristo. Bendito seja Deus. Terceiro, Jesus ensinando aqui neste versículo, através de João, quando João escreve aqui em João 14, versículo 27, aqui já no finalzinho, ele fala, não perturbeis o vosso coração. Olha, querido, a palavra perturbação. A perturbação é uma arma diabólica. A perturbação é uma arma satânica. Verdade. O espírito da perturbação. E aonde que o espírito da perturbação, ele governa? Ele governa onde não tem paz, aonde não tem alegria. Primeira coisa que o espírito da perturbação mata, tira, rouba a alegria. O espírito da perturbação rouba a alegria. Eu não sei se você tem permitido, querido, querida que está me ouvindo, que o espírito da perturbação tenha arrancado a sua alegria. Não permita que o espírito da perturbação rouba a sua alegria, meu amado. Não permita isso. Você pode permitir ou não permitir que o espírito da perturbação venha roubar a sua alegria. Amém, querido? Então, primeiro, o espírito da perturbação, ele mata a alegria da pessoa. Porque quando ele matar a alegria da pessoa, ele turba o coração da pessoa. E uma das coisas que Jesus tratou aqui, em João capítulo 14, versículo 27, ele diz assim, não turba o vosso coração. Então, quem turba o vosso coração é você. É você que dá legalidade para ele turbar. É você que dá legalidade para Satanás turbar o seu coração. Somos nós que damos legalidade. Entenda isso, amado. Satanás não pode perturbar seu coração se você não dá legalidade. E muitas vezes nós damos legalidade na nossa casa, no meio da nossa família. De que forma? Através de palavras que você pronuncia, que você declara. Você tem declarado palavras que têm saído dos seus lábios. E você declara palavras que dão legalidade ao espírito de perturbação, escravizar o seu lar, escravizar a sua família. Eu não sei se você está enfrentando isso, amado. Eu sou bem claro a dizer a você, não permita isso. Não permita que esse espírito de perturbação faça isso com você. Faça isso com a sua família. Tem pessoas, amado, que abrem a boca e libera a palavra de legalidade para que o espírito da perturbação perturbe. Aí a família fica perturbada, o filho fica perturbado, a filha fica perturbado, você fica perturbado. Meu irmão, a sua esposa fica perturbado. O teu esposo, minha irmã, muitas vezes fica perturbado. Por quê? Por palavras de legalidade que você abriu a sua boca e declarou. Então, você abriu a legalidade, a porta para o espírito de perturbação entrar e destruir você e sua família. E ali começa uma contenda. Ali começa uma briga. E aquela briga, meu irmão,
o espírito da perturbação, né? Ali vai destruir aquela família, aquele casamento, vai fazer que venha a ter separação. Quantos casais, irmãos, são separados por causa do espírito de perturbação? Quantas famílias são destruídas por causa do espírito de perturbação? Eu não sei se você, meu amado, minha amada, que está me ouvindo, se você é uma pessoa que passou por isso, né, meu amado? Você tinha paz no seu lar, você tinha alegria no seu lar, mas com o tempo depois, irmãos, houve sim, né, uma perturbação terrível no meio da sua família, no meio do casal, e hoje você vive separado, hoje você vive sozinho, mas houve uma separação, e muitas vezes você não sabe explicar por quê. Então, eu estou dizendo para você que foi esse espírito aqui, ó, o espírito da perturbação, que o próprio Jesus, amado, ele denunciou. Olha bem, o próprio Jesus denunciou, está aqui em João, capítulo 14, versículo 27. Jesus denunciando o espírito da perturbação. Aleluia. Olha bem aqui, ó. Vou ler para você ver. Deixo vós a paz, a minha paz vós dou. Não vou luar, dou como o mundo dá, que o mundo não tem paz. Não turbe o vosso coração e nem atemorize. Não turbe o vosso coração, não turbar o coração, irmão. Não turbar o coração, quer dizer, fecha a porta da legalidade para que o espírito de perturbação não entre. E nós, irmãos, tem abrido a porta para o espírito de perturbação. Verdade, nós temos aberto a porta para que o espírito da perturbação. E pode ver que a maioria das brigas, todas as brigas, começa com a porta aberta. Ela começa pela porta que foi aberta. A porta que você abriu, ou você ou outra pessoa abriu, mas alguém abriu a porta, porque senão esse espírito de perturbação não entraria. Ele entra pela legalidade, ele entra pela porta. E Jesus aqui combateu este espírito de perturbação. Eu quero que você levante a sua mão direita para o céu neste momento. Aleluia. E diga em nome de Jesus, espírito de perturbação, saia da minha vida e sai da minha família, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amado, ele bate a retirada. Lembra que eu comecei a ministrar que Jesus é a paz. Aleluia. E essa paz tem que começar dentro de você. Jesus é a paz, irmão. Ele é a paz. Por isso que ele fala, a paz vos dou. Olha bem o que diz a palavra aqui, querido. Está bem claro a palavra do Senhor. Tem pessoas que não gostam de ouvir, mas isso aí é curador, irmão. É isso que te cura. É isso que te sara, que te liberta. É isso aqui que te liberta, te cura. Amém, querido? Olha aqui, olha. Aleluia. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Então, quem dá a paz é Jesus que dá a paz. Ele é a própria paz, e é ele que dá a paz. Então, quem vai repreender o espírito de perturbação é Jesus, irmão. É Cristo, é Jesus, irmão. Ele, levanta a bandeira de Jesus na tua casa aí. Levanta a bandeira de Jesus aí na tua casa aí, meu amado, minha amada. Eu vou mais além. Você marcha no meio da sua casa aí, anda no meio da sua casa aí e declara a paz de Cristo, a libertação de Cristo, que o espírito de perturbação saia da tua casa, do teu lar, meu amado. Em nome do meio da tua família, da tua vida, que o espírito de perturbação, né, se retira agora pelo poder do nome de Jesus. Ele não tem poder. Em nome de Jesus, ele não tem poder. Em nome de Jesus,
Ele não tem poder, meu irmão. Não tem poder, não tem poder, não tem poder. O espírito da perturbação que perturba teu marido, em nome de Jesus, não tem poder. O espírito de perturbação que perturba você, minha irmã, não tem poder em nome de Jesus. O espírito de perturbação que perturba os teus filhos, não tem poder em nome de Jesus. O espírito de perturbação que perturba teus vizinhos, teus parentes, não tem poder na tua vida em nome de Jesus. Eu quero que você declara isso agora. Não tem poder o espírito de perturbação. Ele pode até tentar, ele pode até levantar, meu irmão, mas quem dá paz é Jesus. E Jesus disse: não perturbeis o vosso coração. Eu proíbo o espírito de perturbação, disse Jesus. Então, meu amado, bota esse espírito de perturbação para correr da tua casa, para correr da tua vida, para correr da tua família. Se levanta, irmão. Se levanta, homem. Se levanta, mulher. Se levanta, jovem. Levanta aí, começa a marchar. Começa a andar, atravessa o Mar Vermelho em seco. Não esqueça isso, hein? Tem um mar de perturbação aí, atravessa ele no meio, passa pelo meio dele, passa pelo meio dele agora, 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 em nome de Jesus. Eita glória! Eu não sei nem por que você não compartilhou essa live ainda. Eu não sei nem por que você não deu um glória a Deus. Eu não sei nem por que você não exaltou o nome dele. O nome dele é santo. O nome dele é poderoso. O nome dele é glorioso. A bondade dele nos cerca de uma forma tremenda. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Qual é o nome dele? Jesus. Ele é poderoso. Você crê nisso aí? Dá um glória aí. Se você crê aí, você crê nesta palavra que eu estou ministrando, coloca aí um glória a Deus aí. Uma exaltação ao nome dele, pois ele é digno de honra, digno de glória. Pois ele é digno de exaltação, de benignidade. A bondade dele está aí. A paz dele está aí, aleluia. Receba a paz dele, a paz no seu coração. A paz do Senhor no seu coração, aleluia. Amém? Quem pode dar glória a Deus aí? Quem pode exaltar o nome do Senhor? Estou ministrando aqui, amado. É João capítulo 14, versículo 27. É o versículo 27. Dá uma olhadinha aqui no finalzinho do versículo 27. Jesus dizendo aqui, ó, no versículo 27, no finalzinho. Nem se atemorizem. A palavra atemorize quer dizer medo. Não tenha medo. Ei, não tenha medo. Esta é a palavra final de Jesus aqui, do conselho de Jesus. Não tenha medo. Não permita, quando Jesus diz assim, quando Jesus fala desta forma, não tenha medo. Jesus está dizendo assim, não permita que o espírito de medo permaneça na tua vida. Você precisa se levantar, meu irmão. Você precisa se posicionar. Você é um soldado. Aleluia. E o soldado, a primeira coisa que o soldado faz é se posicionar. Eu quero finalizar aqui, meu amado, com esta palavra: não tenha medo. Aleluia. Eu tenho 9 minutos para dizer para você: não tenha medo. Aleluia. Eu me lembro de Davi neste momento, amado. Quando Davi chegou, aleluia, para poder levar ali comida para os seus irmãos que estavam no exército de Saul. Jessé, o pai de Davi,
falou para Davi, para que Davi viesse levar alimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Diz a Bíblia que Davi diz assim: irei sim, meu pai. Se você olhar para a história, você vê que Davi acordou pela madrugada, meu irmão. Davi não conseguiu nem dormir direito, porque quando nós recebemos uma ordem, quando nós recebemos um comando vindo da parte de Deus, nós nem dormimos direito, amado. Porque quando Jessé falou com Davi, para que Davi viesse, né, levar alimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha, pois o pai representava a ordem de um pai. Quando o filho era obediente ao pai, aos pais, aleluia, o comando do pai era a mesma coisa, o comando de Deus. Quando Deus dava uma ordem, quando Deus dava uma ordem ao homem, quando Deus dava ordem à mulher, quando os pais davam uma ordem, é como fosse um comando dado por Deus, era o respeito e a reverência que os filhos, né, tinham para com seus pais. Quando Jessé deu o comando para Davi, para que Davi viesse levar mantimento, o alimento para os seus irmãos que estava ali no exército, né, no acampamento do exército, ali de Saul, pois os seus irmãos, amado, os irmãos de Davi, eles eram militares, ele estava no exército de Israel, e o exército de Israel era chamado como exército do Senhor, o exército do Senhor Deus, aleluia. Então, o pai, a mãe, que tinha um filho no exército de Israel, até hoje, o pai e a mãe lá em Israel, que tem um filho, uma filha no exército de Israel, isso é uma grande honra também, na época de Jessé, ter filhos no exército de Israel, que era considerado o exército do grande Deus, é uma grande honra para os pais. Era uma grande honra. Então, Jessé disse assim para Davi, pois Davi, ele era pastor de ovelha. Davi, ele cuidava das ovelhas, irmãos. Amém, querido? Então, só tinha Davi para poder levar o mantimento para os seus irmãos. Era algo assim, irmão. E também tinha que ser um irmão levar o mantimento, porque os irmãos que estavam no exército e se sentiam honrados. Se Jessé chamasse, pois Jessé, ele tinha empregado, ele tinha servos, ele poderia chamar servos para levar esses mantimentos, né, esses alimentos para os seus filhos, mas os seus filhos não iam se sentir honrados. Poxa vida, o meu pai não veio e nem mandou o meu irmão a trazer alimento, mandou foi um servo. Então, aí Jessé mandou Davi, porque era Davi indo, aleluia, levar mantimento aos seus irmãos que estavam no exército, os seus irmãos e os soldados, até o rei ia dizer grande honra, né? Mas como fosse Jessé, o pai Jessé viesse levar os mantimentos, né, irmãos, a ter seus filhos. Então Davi representava o seu pai nesta jornada, nesse compromisso. Com este grande compromisso, né, Davi se sentiu honrado, querido. Davi não conseguiu dormir à noite. A Bíblia fala, aleluia, que ele acordou pela madrugada. Diz a Bíblia que ele arrumou o jumentinho. Diz que ele arrumou o jumentinho, fez a carga do jumentinho, colocou as cargas do jumentinho e foi aonde estava o exército do Senhor, aonde estava o exército acampado, o exército comandado pelo rei Saul. Diz a Bíblia Sagrada bem claro, aleluia, que Davi teve a vontade e foi com aquele jumentinho carregando aquela carga. Ali também ia alimento para os seus irmãos que estavam no exército, também havia presente
para o rei Saul. E chegando Davi, meu amado, ali naquele acampamento, Davi, quando chegou naquele acampamento, Davi viu o medo que estava naquele acampamento. O medo é terrível, irmão. O medo tinha ali dominado o acampamento do exército do Senhor. Aquele soldado, irmãos, não tinha força para nada. A força daquele soldado tinha se acabado. Eles estavam todos ali enfraquecidos, desanimados. Davi, quando chegou naquele acampamento, foi visitado pelo medo, pelo terror. A Bíblia aqui, aleluia, a minha versão da minha Bíblia, aqui em João, capítulo 14, versículo 27, diz que havia, né, não atemoriza, havia um temor, atemoriza, havia um temor. Então, aquele acampamento, havia um temor terrível. E aonde há temor, irmãos, aonde há terror, temor, medo, a fé não pode manifestar. A fé, irmão, não manifesta. A fé não reage. A fé não entra em movimento. Por isso que não tem acontecido milagre na tua casa. Por isso que não tem acontecido milagre no meio das pessoas, de família, por causa do medo. O medo tem dominado. Aonde o medo domina, a fé não manifesta. A fé, a verdadeira fé não manifesta, irmão. Ela não é ativada. A fé não se ativa no meio do medo, querido. Ei, você que está me ouvindo aí, você que vive pelo domínio do medo, tem pessoas que está intocado, está na sua casa intocado. Tem pessoas que estão intocadas na sua casa com medo. Tem pessoas que não conseguem, irmãos, sair da casa. É verdade, por causa do medo. E quando sai atemorizado. O medo parece que vai ali escravizando. Então, o que está acontecendo é isso. Não adianta, porque é isso que está acontecendo na nossa geração. Pessoas atemorizadas, pessoas com medo de tudo, pessoas que estão terrível, pessoa que esqueceu de Deus, abandonou Deus, e acha que está servindo a Deus. Irmãos, se você está sendo escravizado, né? Escravizado pelo medo, você diz que serve a Deus. Jesus é a paz. É a paz, ele é o libertador. Jesus é aquele que liberta. E ele diz aqui, não tenha medo, não tenha medo. Ei, eu falo com você. Eu sou instrumento de Deus nesta manhã para falar contigo. Você não consegue nem parar nessa transmissão. Você não consegue parar nem nesta live. Você não consegue parar nesta live. Você também não consegue parar nesse estudo. Você não consegue. Sabe por que você não consegue? Por causa do espírito do temor, o espírito do medo. Porque a palavra cura, Jesus cura. Jesus é a palavra. Jesus é a paz. Eu estou sentindo aqui a graça. Eu estou sentindo aqui na ministração desta palavra. Já estou chegando 40 minutos na ministração da palavra. Já vou encerrar. Eu só tenho 2 minutos para dizer para ti. Hoje é dia de libertação. Agora é momento de libertação. Olha, a paz chegou. Jesus chegou aí no comando, hein? Jesus chegou no comando. Abacandarabás. Alabacambarabarabás. Andere candarás. Alabacambarabás. Eu estou ministrando na João capítulo 14, versículo 27. Aleluia, a paz chegou. Quando a paz chega, aleluia, a libertação, a cura, a transformação, a mudança, porque a paz começa de dentro para fora. Deus começa de dentro para fora. Deus começa de dentro para fora, libertando, curando, transformando. Eu tenho certeza que o Senhor está curando, o Senhor está transformando, está mudando. Não tenha medo. Te liberta deste medo depressa. Precisa ser depressa, precisa ser rápido. Não aceita continuar sofrendo com este medo, com este terror
que te amedronta, esse terror que te escraviza, não permita isso. É momento de você se libertar. O Senhor está me mostrando quebrando cadeias agora. O Senhor está me mostrando quebrando corrente. Corrente está sendo destruída. Corrente que estão nos braços. Deus está me mostrando aqui correntes garradas nos pulsos das pessoas. E com esta palavra nesta manhã, Amedecandarai, o Senhor está destruindo essas correntes agora. O Senhor está quebrando essas correntes agora. Receba esta palavra e seja abençoado e abençoada em nome de Jesus.